porque vamos pasando el día disfrutando de la comunión unos con otros. Damos graças a Deus porque pudemos passar o dia e aproveitar a comunhão entre todos. Qué hermoso tiempo de adoración que estamos teniendo, qué hermosas canciones. Más que creer. Que lindo tempo de louvor, de adoração que a gente está tendo, e nessas canções que cantamos mais que crer. Y es más que creer porque estamos entregados a un poder que es más que lo que nosotros podamos, es el poder de Dios. E é mais que crer porque nós estamos entregues a um poder que é além do que a gente pode, que esse é o poder de Deus. Y terminábamos el estudio anterior con qué mueve, qué impulso mueve la iglesia. E de manhã a gente terminou o nosso estudo falando o que movimento, o que move e impulsiona a igreja. De muchas formas puede moverse la iglesia. A igreja pode se mover de várias maneiras. Dice Proverbios 19:21. Em Provérbios 19:21, muchos son los planes en el corazón del hombre, pero el propósito del Señor es el que permanece. Muitos são os planos do coração do homem, mas o propósito do Senhor permanecerá. Y sabiendo que el propósito de Dios prevalece, tenemos que pensar qué va a mover a nuestra iglesia en este año y de aquí en adelante. E sabendo disso, que o propósito é de Deus o que prevalece, a gente tem que tentar entender o que vai mover a igreja para frente desse ano. Esquece o passado. Mirando para adelante. Olha para frente. Hay iglesias que se han movido por la tradición. Tem igrejas que se movimentam e vão se mexendo pela tradição. Y se mueven por la tradición. E elas vão sendo movidas por isso. Estábamos con mi esposa en un casamiento de una familia armenia muy querida, muy adinerada en Buenos Aires. A gente foi com a minha esposa num casamento de uma família armênia que é muito querida e muito admirada em Buenos Aires. El que se casa me quiere mucho a mí, a mi esposa. Nos invitaron a un predio, 500 invitados. E o que estava casando gosta muito de mim e da minha esposa e foi uma festa, um lugar com 500 convidados. Y una familia armenia en el predio rural, un lugar muy grande, hasta la madrugada era la fiesta, desde las 6 de la tarde. E nesse lugar aí onde eles alugaram, era um lugar muito grande, foi uma festa que foi desde as 6 da tarde até a madrugada. Y había mesas de a 10 para sentar. As mesas tinham 10 pessoas que sentavam em todas as mesas, cada mesa. Y a Diana y a mí nos asignaron en una mesa en donde estaba el obispo ortodoxo armenio de Buenos Aires y los curas armenios. E para mim e para a Diana, eles nos colocaram numa mesa lá, estava meu nome, que estava um bispo da igreja ortodoxa e também os padres. Y en un momento comenzó el baile de música armenia. E teve uma hora lá que começou a dança armênia. Y todos los jóvenes fueron adelante, todo oscuro, y las luces mostraban la música armenia tan bonita. E os jovens foram então todos para frente lá para dançar, apagaram as luzes e estava bem alta a música armênia. Bueno, Diana, por supuesto, le gusta eso, y fue y estaba. Y yo me quedé solo con el obispo y los dos curas también. E a Diana, que gosta disso, foi lá para o meio e eu fiquei sozinho lá, tanto com o bispo quanto com os padres da igreja ortodoxa. Y había más de 200 jóvenes bailando E tinham disfrutando. os 200 jovens lá que estavam dançando, aproveitando. Y yo hablé con el obispo y le digo, qué hermosa juventud tiene la armenidad en Buenos Aires. E eu olhei para o bispo e falei, nossa, que juventude bonita que tem os armênios aqui em Buenos Aires, né? Qué lindo sería, le dije, que el domingo, cuando celebra la misa en la catedral armenia, vengan estos jóvenes. Que bonito seria, eu falei para ele, que bonito seria se quando você celebra a missa domingo de manhã, esses jovens estivessem lá com você. El domingo a la mañana en la catedral Gregorio Iluminador solamente van 20 personas, 30. E nessa catedral, que chama Gregório Iluminador, vão umas 20, 30 pessoas de manhã só, lá em Buenos Aires. Y el Serpazán me decía así, qué hermoso es. E o bispo falava para mim, que lindo é. Y yo le digo, lo
pasa es que todos los sábados hacen baile armenio y duermen a las 8 de la mañana. El domingo a la mañana quedan dormidos. Ele falou, o problema é que na verdade todo sábado tem dança armênia, eles vão dormir super tarde e às 8 da manhã não conseguem acordar. Y yo le dije, Serpazán, qué lindo sería que en la misa, la reunión del domingo, sea a la tarde. E eu falei para o bispo, então, você não acha que seria legal se fosse a reunião, o culto de vocês à tarde? ¿Qué me respondió? O que ele respondeu para mim? Mersa Evolutionache, no es nuestra costumbre, Esse não é o nosso costume. no es nuestra tradición. Não, essa tradição a gente não tem. Y yo adentro mío digo, pero ¿cómo? ¿Qué tiene que ver la tradición? Solamente cambiar el horario para que estos 200 jóvenes vengan, escuchen. E dentro de mim eu estava falando, mas o que tem a ver essa tradição? É só trocar o horário para tarde para que esses 200 jovens consigam estar lá. Uno de los curas Um dos padres estaba entre el obispo y yo, estava entre o bispo e eu, um dos padres. se acercó y me dice, qué buena idea. Ele veio no meu ouvido pertinho e falou, nossa, que boa ideia. Y yo le dije, ¿me ayuda en la semana poder venir y hablar con el Serpazán para hacer el cambio? E eu falei, então tá, combinado, durante a semana você vai comigo lá, a gente fala com o bispo para mudar o horário? Y me dijo, yo lo ayudo, pero lo veo difícil. Ele falou, eu até te ajudo, mas acho bem difícil que aconteça. La tradición. Isso é a tradição. Eso mueve la iglesia. Isso move a igreja. Otras iglesias se mueven por la personalidad de su líder. Outras igrejas continuam o fluxo, se movem pela personalidade da liderança. Otras iglesias se mueven por las finanzas. Outras pelas finanças. Muere una familia muy adinerada y deja la herencia a la denominación. Morre uma família que tinha muito dinheiro, muitas riquezas e acabam deixando uma herança para a igreja. Y entonces, aunque son pocos, destinan el dinero y hay mucho movimiento. E mesmo sendo poucos, acabam tendo muito dinheiro e isso acaba movendo essa igreja. También lo que impulsa a las iglesias muchas veces son programas. Às vezes o que impulsiona as igrejas são os programas, as programações. En Buenos Aires, años atrás, teníamos un programa que usamos para evangelizar. Alguns anos atrás em Buenos Aires a gente tinha um programa que a gente usava para evangelizar. Y yo tenía mis reservas sobre eso. Eu tinha um pouco de receio sobre isso, minhas reservas. El programa era ir casa por casa O estilo do programa é vai casa por casa y preguntar, ¿puedo hacer una pregunta? e chegava lá e perguntava, posso te fazer uma pergunta? Y la persona, si decía sí, Se a pessoa respondesse sim, había que preguntarle, si usted se muere hoy, ¿dónde va? a pergunta então se a pessoa falasse sim se você morrer hoje, para onde você vai? En muchos lugares dio mucho resultado. Em vários lugares deu bastante resultado. En Buenos Aires no dio resultado. Em Buenos Aires não funcionou. Otras iglesias se mueven por sus edificios. Outra, pelas suas edificações, pelos seus edifícios. Edificios imponentes que convocan encuentros imponentes. Construções imponentes que têm reuniões imponentes, cultos. Otro impulso que mueve a la iglesia muchas veces son los acontecimientos, Outro impulso são os acontecimentos, festividades. as festas. A veces lo que impulsa son nuevos convertidos. Outra coisa que funciona são os novos convertidos. El año pasado visité la ciudad de Posadas. Ano passado eu visitei a cidade de Pousadas. Me invitó para que lleve a predicar una iglesia que tiene 3.500 miembros. Eu fui convidado para pregar em uma igreja que tem 3.500 membros. Yo no la conocía. Eu não conhecia. Hay 12 matrimonios pastorales. Tem 12 casais de pastor nessa igreja. Un matrimonio pastor principal. Um desses casais são os pastores principais. Cada matrimonio pastoral tiene 20 células donde trabajan. E cada outro dos outros pastores dos casais, eles trabalham com 20 células cada um deles. Y en todos los cultos donde se reúnen 2.000, 1.500 personas, siempre invitan a que los que se convirtieron cuenten su testimonio. Em todos os cultos onde tem mais aí de 1.500, 2.000 pessoas, eles chamam os que se converteram para contar o testemunho. Cualquiera de estos programas puede ser útil. Qualquer um desses programas pode ser útil.
Cualquiera de estos impulsos puede ser útil. Qualquer desses impulsos pode ser útil. Yo creo que Dios quiere desafiarlos a ustedes, Eu creio que Deus quer desafiar vocês, al pastor, a la directoría de la iglesia, ao pastor, à diretoria, para que puedan juntos, delante de la presencia de Dios, descubrir qué propósito va a mover la iglesia de San Pablo. para que vocês juntos possam descobrir qual é o propósito que vai mover a igreja de São Paulo. Durante muchos años fue la Meudía, las obras misioneras. Durante alguns anos, ou muitos anos, foi a Meudía, a obra de missões. Ahora hay que pensar en la iglesia local. Agora precisam pensar na igreja local. Y es mi oración de todo corazón que, siguiendo algunos consejos, el pastor aceptó, directoría aceptó, puedan descubrir ese propósito maravilloso y ya empezaron a hacerlo. E minha oração é que, assim como o pastor, a diretoria já escutaram alguns conselhos que eu conversei, que vocês continuam isso para que essa melhoria, e eu já vi coisas acontecendo. ¿Qué propósito tendrá el Señor para mostrarles a ustedes? Qual que é o propósito do Senhor para vocês? El propósito tiene que ver guardando dos cosas que son importantes. O propósito ele está relacionado em guardar duas coisas muito importantes. Tener en claro que la salud y el crecimiento requieren de 3 puntos. Ter clareza que saúde e crescimento precisam de 3 pontos. ¿Quién es nuestro Señor? Saber quem é nosso Senhor, ¿Cuál es nuestro mensaje? qual a nossa mensagem ¿Y cuál será nuestra e motivación? qual será a nossa motivação. Son 3 preguntas que hay que contestar delante de la presencia de Dios. São 3 perguntas que vocês precisam responder diante da presença de Deus. Y cuando tenemos esta claridad, lanzamos esto para la iglesia. E quando isso está claro para a gente, nós lançamos esse desafio para a igreja. Y después vienen los puntos secundarios E aí vem os pontos secundários, ligados a la salud y al que crecimiento. estão também relacionados à saúde e crescimento. ¿Cuál será nuestro campo de acción? Qual vai ser o nosso campo de ação? ¿Será el barrio? Será no nosso bairro? ¿Serán los profesionales que viven cerca de la iglesia? Será relacionado aos profissionais que moram perto da igreja? ¿Serán los comerciantes? O comércio? Tenemos que impactar donde Dios puso la iglesia. A gente precisa impactar o lugar onde Deus colocou a igreja. ¿Cuáles serán nuestros modelos? Quais vão ser os nossos modelos? ¿Qué modelo vamos a tomar para poner en práctica? Quais modelos a gente vai tomar posse para colocar em prática? Y al final de todo, es qué métodos vamos a usar. E por último, qual método a gente vai usar? En Buenos Aires, una iglesia, había muchas mujeres. Em Buenos Aires tinha uma igreja com muitas mulheres. Y el pastor dice, necesitamos que vengan hombres, que se conviertan hombres. E o pastor falou, a gente precisa que venham muitos homens para esses homens virem se converterem aqui. Y yo le dije, pastor, ¿y qué actividad tiene para los hombres? E eu falei, pastor, mas que atividade que você tem para os homens? Y dice, no sabemos qué hacer. E ele falou, não sei, a gente não sabe o que fazer. Y entonces ellos pensaron en hacer una vez por semana un encuentro de asado, de comer asado. Eles pensaram em fazer uma vez por semana um encontro para comer churrasco. Y los varones invitaron a los varones del barrio para poder ver un partido de fútbol y comer asado en la iglesia. E aí aqueles que estavam lá convidaram outros homens do bairro que vinham para comer churrasco e assistir futebol. Y después invitaron a un médico urólogo, a mi hermano, a que dé la charla. E depois convidaram um médico urologista, meu irmão, para que fosse lá dar um estudo. Y comenzaron a hablar sobre las cosas ligadas al hombre, de urología, y empezaron a tener encuentros, y naturalmente la semilla que cae germina y da frutos. E aí, com isso, começaram a falar coisas relacionadas ao mundo masculino, e essa semente que foi plantada começou a dar fruto, crescer. En Lucas capítulo 8, Em Lucas capítulo 8, los primeros 3 versículos, os primeiros 3 versículos, aprendemos de Jesús que él caminaba, le seguían las mujeres y los discípulos. aprendemos de Jesus que, enquanto caminhava, os seus discípulos e as mulheres o seguiam, Anunciando la buena nueva del reino de Dios. anunciando a boa nova do reino de Deus. Ya Jesús había elegido los 12 discípulos Jesus já tinha escolhido os 12 discípulos y ya iban con él mujeres que habían sido cambiadas, sanadas de espíritus malignos
y también de enfermedades. E com ele estavam mulheres que já tinham sido curadas de espíritos malignos e de doenças também. Y dice allí que lo acompañaba María Magdalena, E nesse texto fala que Maria Madalena estava que le había acompanhando, expulsado demonios, a Juana, la esposa de Chuza. tinha expulsado demônios, também a esposa Joana, esposa de Cusa. Esa esposa administraba el dinero que tenía Herodes. Essa esposa administrava o dinheiro que Herodes tinha. Y una mujer llamada Susana, que con el dinero ayudaban al desplazamiento de Jesús y sus discípulos predicando el reino. E uma mulher chamada Susana, que com o seu dinheiro ajudava o movimento, a caminhada de Jesus com os seus discípulos para propagar o reino. Ya había traído problemas el Evangelio. O evangelho já tinha trazido problemas. Los discípulos se dieron cuenta que predicar iba a darles problemas. Os discípulos perceberam que pregar ia trazer problema para eles. Ya Jesús había ido a la sinagoga primero y lo echaron de un lugar y comenzó a salir en las afueras. Jesus já tinha ido para a sinagoga, daqueles outros lugares já tinham expulsado, eles estavam tentando chegar a outros lugares fora desse lugar. Él levantó la condición de la mujer. Levantou lá? Elevó la condición. Ele elevou a situação, melhorou a condição e a situação daquela mulher. No le importó lo que iban a decir. Não importava o que eles iam falar. El mensaje del Evangelio que predicamos es contracultural. A mensagem do Evangelho é contra a cultura. Siempre va a traer inquietud en las personas. Sempre vai trazer inquietude nas pessoas. Yo no sé qué te ha pasado a vos, querido hermano, hermana, cuando predicás y cuando hablas del Evangelio. Eu não sei o que já aconteceu para você, meu querido irmão e irmã, quando você vai e prega o Evangelho. Ayer hablábamos con Agop Kerikian Ontem eu estava falando com Agop Kerikian y le dije, ¿cómo estás, Agop? Está en Montevideo, ya es un hombre mayor. Y ¿Y lo conoce de aquí? ¿Lo conoce? No, algunos. e eu falei para ele: e aí, Agop, como você está? Ele está lá em Montevideo. Y le digo, Agop, te quiero agradecer porque yo te mandé un joven, hijo de creyentes alejado, de 40 años. E eu falei para ele: Agop, eu queria te agradecer porque eu mandei para você aí um jovem que era filho de crentes que estavam afastados. Se alejó del Señor, se dedicó a la bebida, a la droga. Se afastou do Senhor, foi para a bebida, para a droga. Tuvo 2 intentos de suicidio. Duas vezes tentou se suicidar. Y yo lo tuve que ayudar como médico. E eu, como médico, tive que ajudar. Y te lo mandé a vos para que esté en el grupo que está con vos. E mandei ele para você para que ele fique aí no grupo que você cuida. ¿Te acordás, Agop? Você lembra? Me dice, no me acuerdo. E ele falou: não lembro. Está mayor. Já está mais velho. Siempre que me ve, porque volvió a Cristo. Sempre que me vê, porque ele voltou para Cristo. Ahora su vida cambió, ya pasaron 7 años. Agora a sua vida mudou, 7 anos já se passaram. Está en nuestra iglesia. Está na nossa igreja. Se enamoró de una chica de la iglesia coreana. Ficou noivo de uma menina da igreja que é coreana. Y hoy Leandro y Bora sirven al Señor. E hoje Leandro y Bora es la coreana. La e chica Leandro e Bora hoje servem ao Senhor. Y siempre Leandro me dice, ese hombre cambió mi vida. E sempre eu falo com ele falou: esse homem mudou a minha vida. Me amó, me cuidó cuando fui allá con una forma tan increíble que me conmovió. Ele me amou, me cuidou quando você me mandou para lá. Eu fui de uma forma tão verdadeira que me comoveu demais. Y ahora me dice, mira, Miguelito, me dice, yo ya no me acuerdo mucho, yo predico el Evangelio. E o Agop falou para ele, que cuidou desse menino, falou: Miguel, hoje eu não lembro demais. Eu só prego o Evangelho, já estou esquecendo as Y coisas. la semilla me dijo, tiene poder y Dios hace la obra. E ele falou: a semente tem poder, e Deus é que faz a obra. ¿Cómo estás predicando el Evangelio? Como que você está pregando o Evangelho? Yo me encontré cuando me entregué al Señor en mi adolescencia Quando eu aceitei a Jesus na minha adolescência, y descubrí que la vida cristiana es una vida poderosa en el Espíritu Santo. descobri que no Espírito Santo a vida cristã é poderosa. Comencé a predicar en todos lados. Comecei a pregar em todos os lugares. Dios me sacó ese temor Deus tirou de mim esse medo. y me encontré con
varias formas de reaccionar a la palabra de Dios. E quando eu pregava, eu descobri várias formas, de maneiras que as pessoas reagiam quando eu falava da palavra de Deus. Algunas personas responden de una manera muy dura. Algumas pessoas falam bem duro assim. Yo me acuerdo mucho que yo era cadete, trabajaba como cadete en un laboratorio, llevaba y traía cosas. Cadete, empleado, yo iba con taxi. Eu trabalhava entregando coisas de uma empresa, de uma companhia de táxi. Y yo empecé a practicar el evangelismo personal. E nessas oportunidades, então, eu comecei a praticar o evangelismo pessoal. Y nunca me voy a olvidar, me subí a un taxi E nunca vou esquecer que uma vez entrei num táxi y le dije al hombre, le digo, quiero decirle lo que hizo Cristo en mi vida, quiero hablarle de Dios. e eu lembro que eu falei para o homem: eu quero falar com você o que Cristo fez na minha vida, eu quero te falar sobre Deus. Yo tenía 17 Eu años tinha 17 anos. y el hombre me dice, mira, si querés hablar de Dios, paramos. E o homem falou para mim: ó, se você quiser falar sobre Deus, a gente para o carro aqui. Y yo me asusté. E aí eu fiquei meio assustado. Y dice, yo estudié para ser sacerdote. E eu falei: eu estudei para ser sacerdote. Ele? Sí. Qual sou eu? Él. Ele falou: eu estudei para ser sacerdote. Pero me enamoré, Mas aí fiquei noivo. dejé los hábitos, Larguei esses hábitos. me casé con mi mujer. Casei com essa minha esposa. Lo que más quisimos tener es hijos. O que a gente mais quis ter era filhos. Y yo no entendí, le dije, ¿tiene hijos? E eu não estava entendendo, eu falei para ele: mas você tem filhos? Y me dice, sí, tengo 2 hijos, los 2 tienen síndrome de Down. Ele falou: sim, eu tenho 2 filhos, mas os 2 têm síndrome de Down. Así que te pido por favor que de Dios no me hables. Assim que, por favor, eu peço que sobre Deus você não fale comigo. No quiero saber nada de un Dios que es malo y que castiga. Não quero saber nada de um Deus que é mau e que castiga. Ahí volvió a arrancar el coche. Aí ele saiu de novo com o carro. Y yo trataba yo estaba desconcertado. E aí eu fiquei desnorteado, estava tentando alguma outra coisa. ¿Te pasó así alguna vez? Já hablando aconteceu con com algum de alguien? vocês dessa maneira? Estamos en el mes de marzo ya. El año pasado, los años que tenés de Jesús, ¿pudiste hablar con alguien que está duro frente al Evangelio? No ano passado, ou durante a sua trajetória de vida espiritual, você pode falar para alguém de Jesus que foi duro, resistente ao Evangelho? Me encontré con otras personas que no son duros, son muy entusiastas. Eu encontrei com outras pessoas que não eram duras, mas pelo contrário, eram muito entusiasmadas. En la escuela primaria tenía un compañero armenio. Na escola, nos primeiros anos, eu tinha um colega armênio. Le hablábamos, pero él era los Aborcharán, él era ortodoxo. E a gente conversava, mas ele era ortodoxo. Ya de grande, ya casado con filhos, yo lo encuentro en el centro de la ciudad. E depois, já grande, casado, já com as minhas filhas, eu encontrei um dia ele no centro da cidade. Le digo, ¿qué tal, Beto? ¿Cómo andás? Me abraza, me dice, soy cristiano. E eu falei: como se chama? Beto. Beto. E aí, Beto, tudo bem? Abracei ele e ele falou: você é cristão, né? Y le dije, qué lindo, me dice, sí, es lo mejor que me pasó. E eu falei: nossa, que bonito, é o melhor que podia acontecer para você. Estábamos contentos y estaba eufórico. E ele estava muito contente, estava eufórico porque tinha se tornado Yo cristão. le dije, qué lindo que nos veamos en otro momento, ¿te parece? Agarramos la agenda. E eu falei para ele: moça, vamos então combinar de fazer alguma coisa, o que você acha? Anota aí na agenda. Quedamos para vernos en un mes. E num mês a gente marcou de se encontrar de novo. Me llamó, me dice, mira, podemos vernos para otro momento. E aí ele me liga então perto da data e falou: a gente pode combinar mais para frente? Y programamos otro. Marcamos mais para frente. Y yo me di cuenta que no estaba tan eufórico. E eu comecei a perceber que ele não estava com tanta vontade assim. Y nos encontramos, le digo, ¿qué tal? ¿Cómo andás con la fe, con las cosas de Dios? No, dice, ya no, al final me parece que fue suerte, no fue Dios. E aí eu falei para ele: e aí, como é que está a sua fé? Você está bem?
E ele estava bem desanimado, falou, não, acho que foi sorte, não foi Deus, não. ¿Te encontraste con gente así? Você já encontrou com pessoas assim? Cuando le hablaste, estaba contento, pero después no. Na hora que você fala, uma alegria, super feliz, mas depois já estava frio. Otras personas responden no de manera dura o de manera entusiasta, pero superficial. Responden, como dice allí, confundidos, mal orientados. Outras pessoas não são nem duras e não tão entusiasmadas, mas elas estão confusas e mal orientadas. Un compañero mío en una clínica psiquiátrica me decía, Miguel, no me hablé de Dios, lo mejor que hay en la vida son las mujeres. E um amigo meu, numa clínica de psiquiatria, falava, Miguel, não fala para mim de Deus não, o melhor que a gente tem são as mulheres. Y era famoso porque salía con mujeres. E ele era famoso, a fama dele é que ele saía com muitas mulheres. Y yo le decía que tienen las prioridades alteradas, dada vuelta. E eu falei para ele que as prioridades dele, na verdade, estavam ao contrário, estavam alteradas. Y él decía, para mí, el Dios son las mujeres. E ele falava para mim, o meu Deus são as mulheres. Un día llega la noticia que murió de un paro cardíaco cuando estaba con una mujer que no era su esposa. E um dia chegou para mim a notícia que ele tinha morrido de uma parada cardíaca quando estava com outra mulher que não era sua esposa. Confundido, alterando prioridades. Estava confuso e estava alterando as prioridades. ¿Te ha sucedido alguna vez, hablando de Cristo, que veas que las personas tienen los valores cambiados? Já aconteceu com você quando você estava falando um dia de Jesus e você percebeu que a pessoa tinha os valores totalmente mudados? Y también pasa la otra forma de responder. Personas que ya Dios preparó para que uno les hable y se entregan a Cristo. E também tem a outra forma, que são pessoas que Deus já preparou e quando você fala, eles se entregam para Cristo. El año pasado No ano passado, se acercó un muchacho joven a la iglesia. veio um rapaz jovem na nossa igreja, Lo llamé por teléfono. liguei para ele, Una señora mayor me dijo, pastor, llame a este joven. uma irmã da igreja mais velha falou, pastor, liga para esse jovem, Es jugador de fútbol. ele joga futebol Está necesitando de Dios. e precisa de Deus. Y yo dije, lo llamo, no lo llamo. E Lo eu llamé. pensei, falei, ligo, não ligo, no fim liguei. Vino a la iglesia Chegou e veio para a igreja. y me dice, gracias, pastor, yo quiero saber más de Dios. E ele falou, obrigado pastor, eu quero conhecer mais de Deus. Juega en un equipo de fútbol en Argentina. Ele joga num time de futebol na Argentina, No es muy conocido. não é muito conhecida. Estando jugando, su hijo tuvo un accidente. E enquanto jogava, o seu filho teve um acidente. Y un amigo le dijo, necesitas ir a un curandero para que saque las cosas malas de él. E um amigo falou para ele, ó, vá num curandeiro lá, porque você precisa tirar essas coisas ruins, essas energias ruins. Pero había un compañero de fútbol que era cristiano. Mas ele tinha um colega no time de futebol que era crente. Y le dijo, no vayas a ese lugar. Anda a hablar con esta mujer mayor que me habló de Cristo y Cristo cambió mi vida. E então ele, esse era outro rapaz, ele falou, não vai nesse lugar no curandeiro não. Vai e fala com essa mulher porque ela falou para mim de Cristo e ele mudou a minha vida. Y él llamó a la mujer mayor que me dio el número a mí, yo lo llamé a este jugador y nos encontramos. Aí um ligou para essa mulher, que ligou para ele, e ele ligou para esse outro jogador e marcaram um encontro. En su casa él oró por su hijo y Dios lo cuidó y lo sanó de tal manera que dijo, quiero saber más de Dios. Na casa dele, então, eles oraram pelo filho, Deus curou, sarou ele de tal maneira que ele falou, eu quero saber mais desse Deus. Y vino preparado ya para E já estava pronto. y le presenté el Evangelio, Mostrei o evangelho para ele, oramos con él, oramos, aceptó a Jesucristo en su corazón aceitou a Jesus no seu coração y nos abrazamos. e ali nos abraçamos. Vino durante 6 meses a la iglesia y el equipo lo vendió a Ecuador. Hoy está jugando en un club importante de Ecuador. Ele veio por 6 meses na igreja e o time dele vendeu ele para o time do Equador, um time bem legal. Este tipo de conducta frente a la palabra de Dios que me toca a mí ver
Es lo que la Biblia enseña en la parábola del sembrador. Isso, esse tipo de conduta, esse tipo de ação é o que Jesus ensina na parábola do semeador. Sim. A parábola do semeador diz assim: o agricultor saiu a semear. À medida que espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram sobre o caminho, onde as pisotearam e os pássaros as comeram. Outras caíram entre as rochas. Começaram a crescer, mas a planta logo murchou e morreu por falta de umidade. Outras sementes caíram entre espinhos, as quais cresceram junto com elas e as sufocaram. Mas outras sementes caíram em terra fértil. Estas sementes cresceram e produziram uma colheita que foi 100 vezes mais numerosa do que se havia plantado. Depois de haver dito isto, exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, que escute e entenda. Jesús estaba con sus discípulos saliendo a predicar. Jesus estava com seus discípulos e eles estavam saindo para pregar. Y le contó esta parábola para que ellos sepan que cuando usted, yo, querido hermano, predicáramos, E ele contou essa parábola para que os discípulos soubessem que quando nós pregamos, nos vamos a encontrar con este tipo de conducta. a gente vai facilmente encontrar esses tipos de conduta. Y entonces hay 4 formas de conductas al recibir esta palabra de Dios, esta semilla. Então tem 4 formas de conduta como as pessoas podem reagir quando recebem essa semente. Y Jesús le dijo a sus discípulos, van a haber 4 maneras de respuesta, pero hay una que va a ser para la gloria de Dios. E Jesus falou para os seus discípulos: tem 4 tipos de resposta, mas tem uma delas que vai ser para a glória de Deus. Querido hermano, necesitamos que vos seas alguien que siembre la semilla. Querido irmão, a gente precisa que você seja alguém que semeie essa semente. Te vas a encontrar con este tipo de respuesta. Você vai encontrar com todos esses tipos de resposta. Pero va a cambiar tu vida cuando veas que una de esas respuestas es la que acepta a Jesucristo. Y vas a poder disfrutar, y la iglesia va a disfrutar de personas nuevas se acerquen a Dios. Mas a sua vida vai mudar quando uma dessas respostas for de alguém que aceitou Jesus Cristo por causa de você, da sua palavra. Isso vai edificar a igreja. La semilla que uno echa en el camino. A semente que alguém lançou pelo caminho. Corazón duro. Tem coração duro. Las semillas que caen en personas que la Biblia lo llama de piedras, corazón de piedra. As sementes que caem em pessoas que a Bíblia chama de pedra, que são os corações de pedra. Echan un poco de raíz, pero no tiene profundidad. Formam um pouquinho de raiz, mas não tem profundidade. Você vas a sembrar y van a caer entre espinos, corazones que tienen otras cosas en la cabeza que no les interesa. Você vai jogar a semente e essa semente vai cair entre espinhos, que são coisas que as pessoas, são outras coisas que as pessoas querem, não tem interesse. Pero vas a poder ver otras personas que se entregan a Jesús. Mas você também vai poder ver outras pessoas, outros casos das que se entregam a Jesus. Cuando fuimos al Amazonas, a Iñumas, a Guaraní, en el año 1979, Quando em 1979 nós fomos para o Amazonas, Iñumas, Guarani, de parte de GEAS, Julio Cauquian y yo, junto con Ricardo Darachian, José Pachanian de Montevideo, nos encontramos aquí en San Pablo y de aquí fuimos a Guaraní. e com alguns irmãos nós nos encontramos aqui em São Paulo e daqui a gente foi para Guarani. Y a la vuelta tomamos el micro y paramos en Foz de Iguazú con Julio. E na volta a gente pegou um ônibus e paramos em Foz do Iguaçu com o irmão Julio Calquian. Habíamos tenido dinero para voltar, A gente tinha dinheiro para retornar, pero el Señor nos guió para que ofrendemos todo y volvimos en un viaje de fe sin ningún peso. mas o Senhor nos tocou para que aquele dinheiro a gente desse para algumas pessoas e a gente voltou numa viagem de fé sem nenhum tostão. Compramos bananas en Foz de Iguazú, cruzamos el río y llegamos a Puerto Iguazú. A gente comprou bananas em Foz do Iguaçu, atravessou o rio e chegamos em Porto Iguaçu. Y fuimos al aeropuerto. E lá chegamos então, fomos para o aeroporto, 1979. isso em 79, Nos avisan que el avión va a demorarse unas 10 horas. e eles nos falam então que o avião ia demorar umas 10 horas. Toda la gente volvía a la ciudad. E todas as pessoas estavam voltando para a cidade. Nosotros no teníamos E a plata. gente nessa hora sem dinheiro. Dijimos, nos quedamos acá.
E a gente falou, vamos ficar aqui. Y quedamos solos en el E aeropuerto. ficamos sozinhos lá no aeroporto. Y de golpe vienen los jóvenes que hacen el servicio militar en esa época. E de repente então aparecem os jovens que estavam no serviço militar. Y estaban allí unos 20 jóvenes y de golpe escucho que el sargento grita, dice, presten atención. E estavam ali então os 20 militares e o chefe, o sargento deles, grita e fala, prestem atenção. Tienen 4 horas para divertirse y ahora vienen las mujeres. Vocês têm 4 horas para se divertir porque as mulheres estão vindo. Y venía un camión con chicas. E tinha um caminhão vindo com várias mulheres. Nosotros veníamos de vivir la vida plena del Espíritu Santo y estábamos rodeados de prostitutas y de muchachos jóvenes para irse con ellas. A gente tinha acabado de vivenciar uma plenitude espiritual muito linda nos campos e de repente a gente estava de frente com várias prostitutas e os jovens saindo com elas. Dios nos dio coraje. Deus nos deu coragem Nos paramos y dijimos, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Van a ir a pecar? e a gente teve coragem, foi na frente deles e falou, o que vocês vão fazer? Vocês vão pecar? Y el sargento viene y me dice, ¿usted está loco? ¿Qué está diciendo? E o sargento olha para ele e fala, ei, você está maluco? O que você está falando? Nosotros somos embajadores del rey. Nós somos, aí ele falou, nós somos embaixadores do reino. Bueno, está bien, diga lo que tienen que decir y vaya, tranquilo, me dice. E ele falou, tá bom, fala aí o que vocês precisam falar e vou embora. Y yo le dije, Julio, vos orás, yo voy a predicar. E eu falei para ele, Júlio, fica orando que eu vou pregar. Y me subí a un banco y estaban las chicas y los muchachos y le dije, ustedes van a pecar, Cristo vino por ustedes, los aman, qué sé yo, de todo. E eu sei que o Júlio pregando, eu subi num banco e comecei a pregar e falei, vocês vão pecar, Cristo vai vir. Falei o que Deus me Y el colocou. sargento dijo, bueno, ya está, listo, termine porque si no lo pongo preso. E o sargento falou, tá bom, chega que senão eu vou te prender. Y se fueron. E foram embora. Y quedaron 3. 3 ficaram lá. Y dijeron, háblanos un poco más de lo que dijiste. E esses 3 falaram para mim, olha, fala um pouquinho mais daquilo que você estava falando. Y le predicamos del Evangelio. E para eles a gente falou do Evangelho. Y yo tenía un Nuevo Testamento chiquito de los Gedeones. E eu tinha um Novo Testamento dos Gideões, pequenininho. Y yo me quedé con uno de ellos solo hablando y Julio con los otros 2. E eu fiquei com um deles falando e o Júlio ficou com os outros 2. Hicimos una oración. Fizemos uma oração, El muchacho aceptó a Cristo. aquele menino aceitou Jesus, Nos abrazamos. nós nos abraçamos, Le di el Nuevo Testamento. dei para ele o Novo Testamento Y 2 horas después venía el avión de Río de Janeiro para ir a Buenos Aires. e 2 horas depois chegou o avião do Rio para ir para Buenos Aires. Pasaron 5 años. 5 anos se passaram. Mi madre me dice, Miguel, hay una carta en casa. A minha mãe falou para mí, Miguel, tem uma carta que chegou aqui. ¿Saben los más jóvenes lo que es una carta? Una Os carta. mais jovens sabem o que é uma carta? Me dice, vine de la provincia de Corrientes. E ela falou para mí, ó, veio da província de Corrientes. Estaba el nombre. Tinha um nome ali. Lo abro Abri a carta y me dice, estimado Miguel, e a carta fala, querido Miguel, mi vida cambió por completo cuando acepté a Cristo con usted en Puerto Iguazú. a minha vida mudou totalmente quando aceitei Jesus com você lá em Porto Iguaçu. Eu nem lembrava. Me dice, me falta un año y me recibo de pastor, estoy sirviendo en una iglesia en Corrientes. No podía creer. E ele falou para mí, ó, falta um ano para me formar de pastor e estou servindo numa igreja aqui em Corrientes. Un corazón donde la semilla cayó y dio fruto 100%. Era um coração onde caiu a semente e frutificou. Semillas que você va a esparcir, va a caer ¿dónde? As sementes que você vai espalhar, elas vão cair aonde? En todos lados. Pode cair em qualquer lugar. Lo tiene que esparcir usted. Você tem que espalhar essa semente. Algunas van a caer en lugares donde la palabra vienen los pájaros y se la llevan. Algumas vão cair em lugares que vêm os pássaros e vão levar as sementes embora. Corazón duro, indiferente, incrédulo, Casos com coração duro, indiferença, incrédulos, escéptico. Céticos. Recordamos a Faraón cómo endureció su corazón. A gente lembra, por exemplo, de Faraó, como seu coração se endureceu. Él era orgulloso que tenía esclavos Tinha muito orgulho, ele era orgulhoso porque tinha escravos. y
Dios lo fue tocando, tocando. Deus foi tocando a ele. Y cuando estaba quebrándose, su mujer fue usada por Satanás. E quando ele estava caindo, né, se quebrando, a sua mulher foi usada por Satanás. Y le dijo, así que vos vas a entregar a estos esclavos que sirvan a Dios. E me perdi. Le dijo, la mujer le dijo irónicamente, vos vas a dejar que los esclavos se vayan. A mulher ironicamente falou para ele: você vai deixar que esses escravos aí vão embora? Y el faraón dijo, no. Y Dios siguió actuando, corazón duro. E Faraó então voltou e falou: não, eu vou seguir da maneira como eu era, coração duro. Vas a encontrarte con personas así. Você vai se encontrar com pessoas assim. Pero podemos dar lo que tenemos. Mas a gente pode dar aquilo que a gente tem. Y lo que vale es preguntarte. E o que mais legal é você se perguntar para si mesmo. Vas a conocer corazones duros. Você vai conhecer corações duros? Pregunto. Eu estou perguntando para vocês. Vão? ¿Hay áreas de su vida que están duras a Dios? Você vai encontrar vidas que estão duras para receber o Evangelho? Uno le entrega a Cristo la vida, Uma pessoa entrega a sua vida para Cristo, pero a veces hay cosas que no queremos soltar, están duras, no quieren ceder a las cosas de Dios. mas às vezes tem coisas que essa pessoa não quer soltar, está muito dura e resistente porque não quer ceder ao Evangelho de Deus. Este tiene que ser un tiempo donde tu corazón se ablande, no permitas que pájaros, que Satanás arrebate esa semilla que un día tiene que dar fruto. Esse tem que ser um tempo em que as sementes, não permita que as sementes sejam levadas pelos pássaros, que seja um terreno amolecido. Hay semillas que, como dijimos, caen, afloran rápido, pero se secan rápido. Tem sementes que, como a gente falou, caem, elas afloram, mas logo se secam. Emocionalismo, Isso é emocionalismo. sin compromiso, Não tem compromisso. fe superficial. Algo bem superficial. Recordamos a Pedro, A gente lembra de Pedro, impulsivo, que era impulsivo, vio que Dios hacía milagros. viu que Deus fazia milagres. Cuando Jesús sanó a la suegra, pensó varias veces, sí, Quando Jesus curou a sogra dele, várias vezes ele pensou em continuar. entendió el chiste, Impulsivo, Era impossível, imperfecto, era imperfeito. hasta que se quebró y fue tan fuerte su identificación con Jesús Até que ele se quebrantou e a sua identificação com Jesus foi tão forte que cuando en Roma lo iban a matar pidió que lo maten al revés, no como Jesucristo. que a identificação dele com Jesus foi tão forte que quando eles iam matá-lo em Roma, ele pediu que eles o crucificassem de cabeça para baixo para não ser igual a Jesus. Judas Iscariote también Judas Iscariotes se entusiasmó con Jesús. também se entusiasmou com Jesus. Dijo, este sí es el Mesías. E ele falou: esse é o Messias, sim. Y con su mentalidad empezó a hacer cosas y cuando vio que Jesús no respondía, E com a sua mente, então, ele começou a planejar e fazer as coisas. E quando viu que Jesus não respondia, él se acercó a los saduceos y entró en esa maraña, en esa confusión. e ele então se aproximou dos saduceus e começou a entrar nessa bagunça, nessa confusão. Y qué triste es que se arrepintió ante los hombres, pero no ante Dios. E que triste que diante dos homens ele se arrependeu, mas não diante de Deus. Vas a sembrar la semilla, Você vai semear essa semente, vas a ver que hay personas así, você vai perceber que tem pessoas que são assim, emocionales. são emocionais. La pregunta es, A pergunta que eu faço é: ¿tu fe también es emocional? a tua fé também é emocional? ¿También tu fe depende de las A tua circunstancias? fé também depende das circunstâncias? ¿Será que tengo que chequear yo en mi vida cómo está mi fe? Será que eu preciso verificar na minha vida como está a minha fé? Hay un campamento, me entusiasmo, No acampamento eu estou empolgado, entusiasmado. ¿qué va a pasar? O que vai acontecer? Si la fe depende de las Se circunstancias, a fé depender só das circunstâncias, es muy peligroso. é muito perigoso. Nuestra fe tiene que apoyarse en la roca firme. A nossa fé tem que se apoiar numa rocha firme. Hace unos días me encanta una canción que está en inglés. Faz poucos dias eu ouvi e gosto muito de uma canção que eu ouvi em inglês. Y
y me gusta mucho, voy a ver si mañana puedo ponerla para que la escuchen. E eu gosto muito dela, vou ver se amanhã eu consigo trazer aqui para vocês escutarem. Que dice, a pesar de todas las circunstancias, Que a música diz assim: apesar de todas as me circunstâncias, doy cuenta que no hay nada mejor que estar confiando en Jesús. eu percebo que não tem nada melhor do que confiar em Jesus. Cuando la fe tiene solidez, Quando a fé é sólida, la semilla tiene fuerza. a semente tem força. Y pasan cosas que no se entienden, E acontecem coisas que a gente não entende, pero son para la gloria de mas Dios. são para a glória de Deus. El año pasado fuimos a Milán. Ano passado a gente foi para Milão, na Itália. Nos despedimos con mi señora, fuimos juntos, fuimos hasta Ezeiza, al aeropuerto. A gente se despediu e eu fui junto com a minha esposa lá no aeroporto de Ezeiza, em Buenos Aires. Contentos que íbamos a estar 11 días en Italia, en un congreso y pasear. E a gente estava feliz porque ia passar 11 dias na Itália, num congresso e também passeando um pouco. El vuelo sale a las 4 de la tarde. Era em Buenos Aires, isso às 4 da tarde. Llegamos 4 horas antes. 4 horas antes a gente chegou no aeroporto. A las 3 de la tarde yo veo que no está el avión. 3 da tarde eu olho e vi que o avião não estava lá. Acá pasa algo raro. O quê? Pasa algo raro. Eu pensei, ixi, está acontecendo alguma coisa estranha aqui. Nos informan que se cancela el vuelo. E falaram pra gente que o voo tinha sido cancelado. Santiago de Chile rompió la turbina, no hay avión. O avião lá em Santiago do Chile tinha estourado a turbina e estão sem avião. KLM, la empresa Air France KLM. KLM, empresa. Y cuando sale, todos van a ir ahora a un hotel 5 estrellas. E aí eles chegam então e falam pra gente: todo mundo que está aqui agora vai para um hotel 5 estrelas. Vienen 2 micros y una mujer dice, ustedes para este. Veio 2 ônibus e falou: uns vão para cá, vocês vêm para cá. ¿Cuándo vamos a Italia? Mas tá bom, e quando que a Já gente vai vamos para avisar. cá? Mañana. Não, a gente avisa amanhã. Mañana sale. Sai de manhã amanhã. Uno se queda, hablamos a la fila y dice, qué lindo papi, van a ir a un hotel 5 estrellas. A gente falou com a nossa filha e ela: nossa, que legal, pai, vocês vão para um hotel 5 estrelas? Estábamos ahí mal, ¿no? E na verdade a gente não estava curtindo, gente. Y yo le dije a Diana, Dios sabe lo que hace. E eu falei para Diana: Deus sabe o que está fazendo. Pero estábamos mal. Mas mesmo assim a gente estava meio mal. Pero el Señor decía, Miguel, yo sé lo que hago. Mas mesmo assim o Senhor estava falando comigo: Fuimos al Miguel, hotel de noche. eu sei o que eu faço. Fuimos de noche al hotel. De noite foram pro hotel. Llega un email que vamos a salir dentro de 2 días. Aí quando chegaram lá no hotel apareceu um e-mail que na verdade o voo ia sair só em 2 dias depois. Y el congreso, E aí o congresso: 2 días acá. 2 dias nós vamos ficar La aqui. gente empezó a alborotar. Começou o alvoroço das pessoas. Vienen del hotel y dicen, hay que ir a cenar. E chegam no hotel e falam: precisa ir jantar. Todos quejándose, gritando. Y yo Todos digo, estavam se queixando, falando no telefone. nos sentamos para cenar. A gente sentou para jantar. Un hombre de 70 años me dice, menos mal que no estamos en el avión. E um homem de 70 anos chegou do meu lado e falou: nossa, ainda bem que a gente não está no avião. Y me dice, ¿usted qué? Yo soy psiquiatra. E ele falou para mim: e você quem que é? Ele falou: sou um psiquiatra. Dice, usted sabe, él me dice, yo soy argentino, hace 20 años vivo en Francia, vine a vender todo y ya me voy, toda mi familia se fue para allá. E ele falou para mim: ó, eu sou argentino, faz 20 anos que eu moro na França, agora eu voltei para vender tudo e estou voltando para lá com a minha família. Y ahora voy a ir a Barcelona porque tengo a mi hermana y que es psicóloga, dice. E agora eu estou indo para Barcelona também, que eu tenho minha irmã lá que é psicóloga. Hace 3 años de Argentina se fue para allá. Faz 3 anos que essa minha irmã morava também na Argentina e foi lá para Y Barcelona. empezamos a hablar. E ali a gente começou a conversar. Le digo a Diana, anda viendo el pasaje que E hace. nisso eu estou falando para Diana: vai dando uma olhada na passagem aí, o que está acontecendo com o voo. Y yo le digo así que su hermana está en Barcelona, E psicóloga. comecei a falar com ele, bater papo, falei: então sua irmã está lá em Barcelona, é psicóloga? Me dice, sí, ella lamenta mucho irse. Acá trabajaba con un psiquiatra muy bueno, que le daba trabajo y a ella le hizo mucho bien. Siempre habla de ese psiquiatra. E ele falou: sim, ela está lá, mas sempre lembra, lamenta, porque ela trabalhava aqui na Argentina com um psiquiatra muito bom e sempre lembra dele. Y yo le dije, porque Dios empezó a decir, preguntarle el nombre.
E aí eu falei para ele, porque Deus na verdade começou a falar comigo. Pergunta o nome desse psiquiatra para Pero, ele. perdón, ¿cómo se llama su hermano? Da irmã, desculpa. E eu perguntei para ele, e aí, como que chama a sua irmã? Adriana. Chama Adriana. Y le digo, ¿usted es Carlos Di Gargi? E eu falei para ele, você é o Carlos de Gargi? Dice, ¿cómo sabe? E ele falou, e como que Yo você soy el sabe? psiquiatra. Yo soy el psiquiatra. Ele falou, eu sou psiquiatra. Le dije a Diana, Diana, quédate tranquila, Dios nos trajo acá por un propósito. Ele descobriu que ele era o psiquiatra, que era amigo da que estava em Barcelona. E ele falou, Diana, fica tranquilo, porque eu já sei que Deus Nos abrazamos, um sacamos propósito. foto, A gente se abraçou, la tirou llamamos a foto, Adriana, ligamos para 5 Adriana. de la mañana en Era Barcelona. às 5 da manhã em Qué Barcelona. lindo, qué lindo. Todos. Este hombre, una hija en Toulouse, Francia, murió con su propio coche en una pendiente, dio marcha atrás y ella la pisó y la mató a la hija. Yo conocía su vida, le hablé de Cristo. La fe hace cosas que no podemos pensar, por eso es más que creer. Eu já me... A filha do homem morreu. Bueno, ajuda. La vida de este hombre era A hija dele Sí, morreu. la hija dele. A filha desse homem morreu num acidente trágico. E ele falou de Cristo para ele. Descobriu que ele perdido. Este hombre estaba cerca de Dios, pero después se alejó con sus dolores. Y pudimos hablar. Y yo dije, Señor, y yo estaba triste porque no salía el avión. E esse homem esteve próximo de Deus, depois se distanciou, mas eu pude ali falar de Deus para ele. Eu estava triste porque o avião não saía. Nuestra fe no depende de circunstancias. A nossa fé não depende das circunstâncias. Tu fe tiene que crecer sobre la roca que es Jesucristo. A sua fé tem que crescer sobre a rocha que é Jesus. Y hay personas que vas a sembrar, vas a predicar el E Evangelio. tem pessoas que você vai semear, vai falar do Evangelho, Y vas a ver que la persona está dividida, e você vai ver que a pessoa está meio dividida. que tiene prioridades equivocadas, Tem prioridades equivocadas, que ama el estranhas. mundo, ama los placeres. Amam o mundo, amam seus prazeres. ¿Se acuerdan del joven rico? Vocês lembram do jovem rico? Él creía que estaba bien delante de Dios. Ele acreditava que estava muito bem diante de Y Deus, Jesús le mostró que estaba equivocado. mas Jesus mostrou que ele estava enganado. O como Demas, compañero de Pablo, Ou como Ademas, que era companheiro amigo de Paulo, en una carta dice, estoy con mi equipo predicando y está Demas conmigo. e em uma carta que ele escreveu, ele falou, eu estou aqui com a minha equipe pregando e Demas está aqui comigo. En otra carta dice, estoy con mi equipo y también está Demas. E em outra carta ele falou, eu estou aqui com a minha equipe, mas Demas também está em outra coisa. Y al final de su vida Pablo dice, vení a verme porque estoy solo y Demas se fue amando este mundo. E no final da carta ele escreveu, venham me ver porque eu estou solo, e Demas se foi pro amando o mundo. Vos sos hijo de Dios. Você é filho de Deus. ¿Cómo está tu vida con Dios? Como está a tua vida com Deus? ¿Hay algo que compite en tu vida con Dios? Tem algo competindo na tua vida com Deus? ¿Hay algo que tiene el mundo que te atrae más que la vida de Dios? Tem algo no mundo que te atrai mais do que a vida com Deus? El apóstol Juan, el más viejo de los apóstoles, O apóstolo João era o mais velho dos apóstolos. dijo, no amen el mundo, Ele falou, não amem o ni las mundo, cosas que están en nem él, as coisas que estão nele. los deseos de los ojos. Os desejos dos olhos, No está mal, não está errado. los deseos de la carne, O desejo da carne, no todos son malos. não todos são ruins. Las cosas de la vida, no todas son As malas. coisas da vida nem todas são ruins. Pero cuidado, no provienen de Dios. Mas cuidado que algumas não provêm de Que Deus. no envuelvan tu corazón, Que não faz bem para o teu coração. que van a asfixiar la palabra. Porque elas vão afogar a palavra. Como cuando hablé con otro y vas a ver que va a ser así. Quando falei com o outro, você vai ver que vocês vão se deparar com situações assim. Por eso yo quiero preguntarte en esta noche, Por isso eu quero te perguntar ¿hay nessa algo que noite. compite entre Dios y vos? Tem algo que está competindo entre você e Deus? Hay un paciente que yo tengo creyente muy adinerado. Tem paciente cliente meu que é muito rico. Dice, en el día de los enamorados gasté $8.000 para mi esposa. E ele falou, no dia dos namorados eu gastei $8.000 com a minha esposa. Ahora el 14 de febrero, ¿no? Quando San se Valentín. agora ¿Hay 14 San Valentín acá? aqui não.
outro dia. Otro día después. Ok. Y le digo, ¿cuánta plata? Sí, dice, para mí no es mucha plata. E eu falei, $8.000? Nossa, quanto dinheiro? Ele falou, não, para mí não é muita coisa não. Pero a mi señora no le alcanza nada. Mas ele falou, para minha esposa nada é suficiente. Abre el ropero y se cae la ropa que tenemos. Abre o armário e cai tanta roupa que ela tem lá. Y siempre quiere más, quiere más, E quiere ela más. sempre quer mais. Y ella me llamó para saludarme porque nos íbamos a despedir, yo me iba a ir de vacaciones. E ela me ligou então para se despedir de mim, porque eu ia sair de férias. Y le dije, tu esposo regaló esto, sí, dice, tengo un montón. E eu contei para ela que o esposo tinha me falado, ele te deu esse presente aí de $8.000. Ela falou, sim, eu estou cheia. Y me dice, y él le dijo eso, mío, de mí. E ela falou, ele falou isso de mim? Él compra coches de colección. Ele compra carro de coleção. Tiene una Ferrari, Tem Ferrari, un Porsche, Porsche, coches antiguos. carros antigos. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos son pasajeros, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Os desejos da carne, os desejos do olho são passageiros, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Yo estoy orando para que prediques y Dios te dé la alegría de esa semilla caiga en buen corazón. Eu estou orando para que você vá lá, pregue e que essa semente caia num bom coração. Vas a disfrutar cuando vos le hables de Cristo y te diga quiero aceptarlo. Você vai gostar muito, vai curtir quando você for falar de Cristo e alguém aceitar Jesus. Y yo quiero decir algo a la iglesia. E eu quero dizer algo para essa igreja. Los nuevos cristianos van a oxigenar la iglesia. Os novos convertidos vão trazer vida, oxigênio para a igreja. Los que Dios va a traer a la iglesia van a bendecir a la iglesia. Os novos que Deus vai trazer para a igreja vão abençoar a igreja. Mi mamá disfrutaba mucho de estar con los nuevos creyentes en la fe. A minha mãe aproveitava muito de estar junto dos novos crentes na fé. María eligió lo mejor, eligió estar con Jesús. Maria escolheu o melhor, escolheu estar com Jesus. José fue fiel y Dios bendijo su vida y se fueron cumpliendo todos los propósitos en la vida de José. ¿Por qué? Porque era un sembrador haciendo la voluntad de Dios. José foi fiel e Deus abençoou sua vida. Por quê? Porque ele foi cumprindo todos os propósitos e foi um semeador da palavra de Deus. Ya estoy terminando. Já vou terminar. Te pregunto algo, hermano. Pergunto Hermano, algo para você, meu irmão, minha irmã. ¿está dando frutos tu vida? Sua vida está dando frutos? Dios quiere que dé frutos. Deus quer que dê frutos. En casa planté un árbol de níspero. ¿Sabe lo que es el níspero? Néspera. A mí me gusta mucho. Em casa eu plantei uma árvore de néspera. 7 años. 7 anos. Y todos me decían, y esto níspero. Y qué sé yo. Me parece que no va a dar. E faz 7 anos que eu tinha plantado, todos olhavam e falavam, e essa árvore aqui, o que é? Falaram, é o pé de néspera, mas Vino el vai jardinero. dar alguma coisa isso aí? Vino el jardinero y dice, este ya no. Ya está. O jardineiro veio e condenou, falou, isso aí já era. Pero hubo una época hace poco que empezó a dar fruto. E faz pouco teve uma época aí que essa árvore começou a dar frutos. Y se llena de nísperos. E agora se fica cheia de frutos. Diana dice, ¿qué hacemos con este árbol? E agora a Diana fala para mí, e aí, o que a gente faz com isso aqui? Le digo, da fruto níspero, me encantan los nísperos. E falo, mas a néspera eu adoro. Dice, sí, pero se caen las hojas y ensucia mucho. Mas ela fala assim, mas olha quanta folha, suja tudo aqui. Cuando uno acepta a Cristo va cambiando y trae dificultades. Quando uma pessoa aceita Cristo, vai mudando, algumas dificuldades Pero acontecem. ahí uno ve cómo Dios va obrando. Mas aí, conforme vai orando, existe um mover. Yo quisiera terminar. ¿Cómo está el terreno de tu corazón? E eu queria terminar fazendo essa pergunta. Como está o terreno do teu coração? ¿Cuánto de tu corazón está sensible a la palabra de Dios? Quanto do teu coração está sensível à palavra de Deus? La siguiente. Hay áreas de tu vida que están endurecidas. Tu fe depende de circunstancias. Está compitiendo Dios y otras cosas en tu vida. Da fruto a tu vida. Son preguntas
para que puedan pensar. São perguntas aí para que vocês possam meditar. Jesús enseñó esta parábola para mostrarle a los discípulos que no se tenían que desanimar. Jesus ensinou essa parábola para mostrar para os discípulos que eles não tinham que desanimar. Siempre va a haber fruto. Sempre vai ter fruto. Este año el fruto tiene que también ser mío para la gloria de Dios. Esse ano o fruto tem que também ser meu para a glória de Deus. ¿Se imaginan si cada uno de ustedes gana a uno para Vocês Cristo? imaginam o que acontece? Cada um de vocês ganhar uma pessoa para Cristo? Impresionante. Algo impressionante. Hay que orar, Tem que orar, hay que ver el corazón tem que olhar o coração y orar por los líderes, el pastor, para que guíen a la iglesia en un propósito que tendrá que descubrir para la iglesia. e orar pelos líderes e pelo pastor para que eles conseguem guiar a igreja para um propósito de Deus. Mientras tanto tengo que sembrar. Enquanto isso, eu continuo semeando. Que Dios bendiga su palabra. Que Deus abençoe a sua Vamos a palavra. inclinar la cabeza para orar. Padre Celestial, en esta noche escuchamos tu voz y es mi deseo que podamos, pensando en los demás, ver cómo está mi corazón. Quiero ser tierra fértil, quiero ser tierra que dé fruto para que mi vida sea fructífera delante de tu presencia. Que esta sea una oración de mis hermanos, de mis hermanas en esta noche. Quiero pedirte, Señor, que estés fortaleciendo para los que están con la fe débil, para los que tienen fe que está siendo atribulada por dificultades en la vida. Señor, quiero orar para que los deseos de este mundo no ahoguen la fe que está empezando en algún corazón. Y Señor, te quiero pedir que pueda tu palabra quebrar la dureza, quizás por cosas que pasaron hace muchos años. Es hora de mirar para adelante y para sembrar la palabra y seguir en una iglesia que vaya con